dois, três. Está começando mais um Contraponto, um tema, polarização política, dois pontos de vista do doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, pós-doutor em Sociologia pela Unesp, professor titular aposentado da Universidade Federal de Uberlândia e colaborador do Trocando em Miúdos no quadro Panorama Político, professor Edilson Gracioli. Bom dia, Edilson, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para enfrentar um tema muito importante e que requer exatamente pesquisa científica para sairmos do âmbito do senso comum e do achismo. Participa conosco também o professor Pedro Barbosa, doutor em Ciência Política pela UERJ, com passagem pela Universidade de San Diego, na Califórnia, e atua como pesquisador junto ao Centro de Estudos da Metrópole do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento da USP. Professor Pedro, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de poder conversar com vocês aí. Este é um ano eleitoral de choque. Cerca de metade da população mundial, ou seja, mais de 4 bilhões de pessoas, poderão ir às urnas em 2024. E neste ano, 76 países realizarão eleições, seja em nível nacional, regional ou local, representando mais da metade da população mundial. Mas a triste realidade é que mesmo as pessoas que podem participar da democracia, muitas vezes não o fazem. E perderemos, neste momento, então, a oportunidade de mudanças se não descobrirmos como incentivar as pessoas a votar. Mas até que ponto a polarização política exerce efeito inibidor, até mesmo na hora de votar? Ou será que essas pessoas se sentiriam mais motivadas, hein, professor Edilson? Olha, Márcio, a polarização, ela sempre interdita o debate de dimensão programática. Na polarização, vive-se uma situação de bem e mal, de mal e bem, dependendo do polo em que se encontra a pessoa, o eleitor, o militante, o candidato, o partido, a federação de partidos. Eu entendo, portanto, que a polarização, nos termos que temos conhecido mundo afora, aí estão os exemplos recentes da Argentina, de Portugal, dos Estados Unidos, do próprio Brasil, a polarização ela é sempre algo que corrói a lucidez, a escolha equilibrada, a capacidade de optar por um programa ou outro. Na polarização existe uma personificação dos sentimentos, repito, de bem e de mal, de certo e errado. Isso não é exatamente adequado, a meu ver, para uma democracia. Também destaco como aspecto negativo das polarizações o fato de que elas tendem a se fazer presente desde o chamado primeiro turno, ou, dependendo do país, a primeira volta, né? E encerro dizendo o seguinte: quando se tem uma eleição em 2 turnos, isso é característico das disputas para cargos majoritários, em geral, no primeiro turno existe o chamado voto sincero. O eleitor, a eleitora tende a escolher de acordo com a sua visão de mundo, a sua ideologia, o seu programa, deixando para o segundo turno o voto estratégico. Aí, se o seu candidato, se a sua candidata não foi para o segundo turno, você faz uma escolha do mal menor ou daquilo que se distancia menos do que você defende, acredita e pensa que deve ser o melhor para a comunidade. A polarização ela antecipa essa escolha para o primeiro turno, já para a campanha, no caso do Brasil, para a pré-campanha, e ela é um caminho bastante tortuoso. Eu penso que ela, inclusive, constitui um risco importante para aventureiros de inspiração fascista, neofascista. É um pouco dessa forma que eu vejo os processos quando marcados pela polarização. Professor Pedro, o sociólogo espanhol Manuel Castells,
ele argumentou que a extrema desigualdade social, o resultado de diferentes crises, um processo de globalização meio descontrolada, além da própria reação às mudanças culturais, se constituem fatores para o aprofundamento da polarização política no mundo. E essa declaração ele deu exatamente por conta da sua participação recente agora em Brasília, nas comemorações dos 200 anos do Senado Federal. E em relação à radicalização do debate público, Castells também apontou a necessidade de retornar ao diálogo como uma condição fundamental para a democracia e também para o consenso. E aí eu pergunto, professor Pedro, como pavimentar esse caminho do diálogo? Márcio, eu acho que a gente primeiro precisa distinguir dois tipos de polarização. Não que a polarização ela seja um problema em si, né? A polarização, se a gente pensar que é a distribuição entre dois polos de preferências na sociedade, no sistema político, ele não é o mal em si. Ele, inclusive, tem alguns estudos que demonstram que ele pode ter efeitos benéficos de desenvolvimento do nosso sistema partidário, de desenvolvimento de algumas demandas que eram patentes para a gente na década de 90, por exemplo, como a diminuição da fragmentação do sistema partidário, a identificação do eleitor com algum partido, um sistema partidário mais polarizado, menos fragmentado, ele é mais inteligível para o eleitor, né? E ele, inclusive, um sistema partidário mais claro, mais bem definido, ele estimula a participação política. Então, o problema que a gente tem que se colocar não é que a polarização é um problema em si, né? É o que a gente chama de uma polarização extrema. É um processo que na literatura a gente chama de polarização severa, que é um processo que ele ultrapassa o sistema político e vai para a sociedade, e ele distancia tanto os campos políticos opostos que ele esvazia os canais de intermediação. E a democracia ela precisa de canais de intermediação, ela precisa de valores mínimos de consenso, mesmo entre opositores políticos. Porque sem esses valores mínimos compartilhados, não é possível fazer acordos, não é possível cooperar, ter cooperação política. Então, eu acho que o primeiro ponto para pavimentar o diálogo é retomar um pacto sobre a democracia, né? Esse é o grande desafio que a gente tem, que dentro de um espaço de oposição política, de diversidade de opiniões, os opositores políticos, os competidores políticos, restabeleçam, reafirmem o compromisso com a democracia. Professor Edilson, eu quero, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse também um outro aspecto pontuado pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, exatamente quando ele expressou a sua opinião sobre até que ponto as redes sociais contribuiriam para o processo de polarização política. E ele, então, respondeu que, na verdade, as redes sociais não produzem polarização política, mas elas a reforçam e também amplificam de forma extraordinária. Por isso que, na sua opinião, deveriam, então, ser encontradas maneiras de regular as redes, mas, no entanto, ele também admite que isso seria difícil de fazer, tanto tecnicamente quanto legalmente. E lembrou ainda que os novos hackers progressistas, professor Edilson, terão que ser criativos. E aí eu pergunto se dá para medir a extensão dessa criatividade dos hackers. Bom, mas primeiro eu quero dialogar aqui com o Pedro no sentido de polarização, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no sistema partidário inglês, conservadores e trabalhistas, ali de fato você tem um sistema partidário bipolarizado, ou no sistema estadunidense, onde não existem apenas dois partidos, mas na prática existem apenas dois partidos que a ciência política vai chamar de players, né, efetivamente jogadores
atores no jogo eleitoral, são sistemas que colocam diante do eleitorado polarizações, mas, por outro lado, essas polarizações me parecem ser um tanto quanto inibidoras da liberdade de organização partidária. O que nós temos no Brasil é o extremo oposto. É uma fragmentação partidária. Não tenho os números atualizadíssimos, mas eu penso que estamos em cerca de 33 ou 34 partidos com registros no TSE. Há um outro tanto pedindo registro, o que de fato dificulta, porque nós não temos 33 concepções programáticas. A maioria desses partidos, na verdade, se traduz em legendas de aluguel, né? E nós temos, assim, aberrações. Existe um partido que se chama Republicanos, e ele é ligado a uma concepção teocrática de mundo. Ele é ligado a uma igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus. São as excrescências do sistema partidário brasileiro. Com relação à sua provocação no sentido positivo do termo, de fato, maniqueísmos na vida política não são criação do nosso tempo. Isso existe há muito tempo, né? E, de fato, as redes sociais, elas dão amplificação, capilaridade, e elas ensejam a possibilidade da mentira como método numa extensão nunca anteriormente vista. A regulamentação das redes sociais me parece ser algo positivo e necessário. Alguns países já têm avançado nessa direção. O Brasil precisa fazer esse dever de casa. O problema é sempre aquela peça que fica entre o volante e o banco do automóvel. Quer dizer, o componente humano é decisivo. Ouvidos para o que hoje se chama fake news, para as mentiras, eles são a peça mais importante desse processo. E existe, de fato, uma perda de legitimidade da grande imprensa junto à opinião pública. Existe uma perspectiva anti-ciência, isso vale também para a ciência política, e é por isso que a audiência para a mentira, que prolifera, por vezes, em larga escala nas redes sociais, ela se tornou mais efetiva, mais visível. A vacina contra isso, para usar uma metáfora do nome de um dos quadros aqui do Trocando em Miúdos, a vacina é o conhecimento científico, mas a audiência para isso anda também arredia. Muitos preferem seguir as orientações do que talvez na tradição judaico-cristã se chama cegos guiando cegos. É o que nós vemos em profusão nas redes sociais. Professor Pedro, no seu contraponto, até que ponto a ascensão do liberalismo social e da polarização política, professor Pedro, tornaram as noções sobre igualdade ou desigualdade de nossa sociedade cada vez mais políticas, hein? Bom, essas concepções, elas sempre foram políticas, né? Eu acho que elas nunca deixaram de ser, né? O que talvez a nossa sociedade tenha o processo de polarização possa ter expressado, possa ter exacerbado, seja os conflitos da nossa sociedade, né? Porque a polarização, ela ocorre, e aí em diálogo com o professor Edilson falou, ela ocorre dentro de um território, de um terreno real, né? Ela ocorre sobre clivagens e conflitos reais. Então, não são as redes sociais que emulam um conflito social. As redes sociais, elas operam dentro de um ambiente social que tem conflitos reais e que, inclusive, os atores políticos, as elites políticas enxergam essas clivagens sociais para tentar para promover um discurso de polarização, porque o discurso da polarização também ele é uma estratégia eleitoral. Ele é um mecanismo de você tentar regimentar forças para o seu lado, promover uma coesão em torno do seu lado, a partir do antagonismo diante de um opositor político, né? Então,
a polarização ela precisa de terreno, não é em todo lugar que ela acontece, né? Não é em todos os lugares onde que ela... mídia social tem em todos os lugares, né? Vou ver... todos os lugares não, mas na América Latina, por exemplo, nas sociedades modernas, elas estão difundidas por todas as regiões, mas não são em todas as regiões que a polarização ela se difundiu, ela emergiu, ela se tornou exacerbada. Então, tem esse contraponto, né? A responsabilidade das elites políticas e o terreno social, as clivagens sociais, as diferenças sociais. E um dos mecanismos, um dos fatores que impulsionam, né, a polarização são as diferenças pelas quais permeiam as desigualdades, as diferenças étnicas e raciais, as diferenças religiosas, todas as clivagens sociais são matéria que políticos que usam a tática de polarização mobilizam para tentar angariar força política. Uhum. Em cima do que o professor Pedro colocou, o professor Edilson, estudos mostraram que, à medida que a desigualdade de renda aumenta, há uma maior probabilidade de polarização ideológica, com indivíduos apoiando, então, partidos de extrema esquerda ou de direita. E aí eu pergunto, qual que é o peso da deterioração econômica dessas pessoas com o aumento da polarização política? Bem, Márcio, eu vou fazer um paralelo com a grande obra do sociólogo clássico Emile Durkheim, quando ele estudou o fenômeno do suicídio, e ele dizia: cada sociedade, em cada tempo, conhece determinadas correntes suicidógenas. Então, nós não podemos explicar o fenômeno do suicídio sempre pela mesma confluência de determinações. É preciso ver o que em cada época e lugar prevalece. Por que eu estou dizendo isso? Porque o crescimento das desigualdades sociais, por exemplo, da pobreza em face da concentração de riqueza e de renda, certamente é um terreno fértil à proliferação de soluções de força, de salvadores da pátria, né, de mistificações que dão origem à polarização. Mas nós precisamos ver se em todos os lugares essa determinação é a mais importante, é a que capitaliza outras determinações. Eu sei que existe aí uma pesquisa, talvez você vá fazer referência a ela daqui a pouco, que sustenta que, para o caso de alguns lugares no mundo hoje, Europa, Estados Unidos, o crescimento da desigualdade está na raiz. Eu entendo que é uma boa chave de leitura, mas é preciso checar isso com pesquisa. No caso brasileiro, já vou antecipar aqui uma tese, nós assistimos, na verdade, o crescimento de uma determinada polarização que culminou no fenômeno do bolsonarismo, na minha análise, desde as famosas manifestações de junho de 2013. E ali se expressavam duas grandes inconformidades por parte de um segmento da maioria social, notadamente a juventude e os moradores dos grandes centros urbanos. Do que é que eu estou falando? A insatisfação com a qualidade dos serviços públicos, notadamente transporte, educação e saúde, e, de outra parte, um questionamento quanto ao sistema político, às instituições políticas. A democracia é um regime político. Se esse regime político não se fizer acompanhar de atendimento aos interesses materiais das massas, não há por que esperar que as massas defendam a democracia por princípio ou valor. Ou os regimes políticos são eficazes no atendimento de demandas dos segmentos da sociedade civil, ou esses segmentos, qualquer segmento, podem se rebelar contra a falta de acolhimento, de resposta às suas demandas e, portanto, ao próprio sistema político como um todo. Professor Pedro, ainda em cima do que o professor Edilson colocou, aprofundando um pouco essa questão da desigualdade de renda, que levaria, inclusive, a mais apoio, por exemplo, aos partidos de esquerda, em média, e aos partidos de direita, exatamente nos indivíduos mais velhos.
isso impulsionado até mesmo pelo aumento de sentimentos contra imigrantes. E, no geral, essas evidências elas sugerem que a desigualdade de renda desempenharia, então, um papel significativo nesse processo de polarização política. Qual a sua opinião, professor Pedro? Eu acompanho o que o professor Edilson falou, de que a desigualdade social, o aumento da desigualdade social, ela não é uma condição suficiente para o aumento da polarização. A gente observa isso muito, essa tendência, essa correlação ao longo do tempo, ela é muito clara no caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, de aumento da polarização e da desigualdade de maneira que coincidem ao longo do tempo, né? Mas eu acho que, eu volto ao ponto, a desigualdade, ela propicia, ela forra o terreno para o desenvolvimento, florescimento da polarização. Quem impulsiona isso são os atores políticos. São os atores políticos que fazem, mobilizam isso, e como eles dialogam com as identidades sociais na sociedade, né? Então, a gente pode ter várias identidades sociais. Essas identidades sociais, elas podem se organizar a partir de valores, de questões religiosas, questões raciais, e não só do ponto de vista de estratificação por renda, por classe social. E é muito interessante isso que o professor Edilson disse, aí chega na minha pesquisa, que para a América Latina, a gente identifica uma dinâmica oposta, né? Para a América Latina, o processo de aumento da polarização ele ocorre contrário a uma relação negativa com a desigualdade. A desigualdade ela cai e a polarização aumenta. Ou seja, isso ocorre com um processo de aumento da redistribuição. Então, isso toca, isso chama atenção para fatos que interagem nesse processo. Não que a desigualdade, no caso da América Latina, não seja importante, porque, afinal de contas, o fato de ter caído a desigualdade não quer dizer que as sociedades latino-americanas deixaram de ser desiguais. O ponto da desigualdade ainda gera conflito na sociedade. Mas os motivos que desencadearam, que impulsionaram os atores políticos a promoverem o discurso da polarização a partir da redistribuição que geram a gente questionar quais que foram esses incentivos. E aí tem diferentes teorias que podem levar a isso. Uma delas é o que toca o que o professor Edilson disse. Tem uma teoria, tem um trabalho recente, muito importante, do cientista político David Samuels e do César Zucco, que fala da ascensão do sentimento de ressentimento social. Para o caso do Brasil, eles verificam que os grupos sociais que perderam o status social ao longo do processo de redistribuição, eles têm uma sensação de perda de status social que promove neles um sentimento de ressentimento, de ressentimento e de tentativa de restaurar ao passado. E esse ressentimento é direcionado para os grupos que foram empoderados ao longo desse tempo e com os grupos políticos que foram responsáveis por promover essa redistribuição. Mas isso ainda é um tema complexo. A gente tem evidências ainda iniciais para o caso do Brasil. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão que o professor Pedro mencionou, o professor Edilson, perguntando o seguinte: eleitores polarizados acabam elegendo líderes mais polarizados. Aí eu pergunto se seria, então, verdadeira a teoria de que candidatos mais polarizadores são mais propensos a ganhar eleições, professor? Nesse quadro, nessa cena política em que o bem e o mal parecem disputar eleições, sim. Mas aqui eu quero estabelecer talvez uma possibilidade de contraponto, professor Pedro, com a tese que você explicitou há pouco, porque é o seguinte, vamos dar nomes aqui concretos. Os governos petistas
2003 até 2012, mais ou menos, eles realizaram, de fato, transferência de renda, né, via políticas compensatórias, alterando a apropriação da renda para a franja da pirâmide socioeconômica. Então, quem ganhava até 3 salários mínimos conheceu, de fato, melhoria na sua apropriação de renda. Mas esses governos não promoveram distribuição de riqueza. Aí você tem uma situação que é assim, bom, uma faixa intermediária importante dessa pirâmide, a chamada classe média, média alta, ela não teve uma melhoria substancial nas suas condições de vida. Além disso, se prometeu às gerações mais novas naquele período que se ela investisse na sua, entre aspas, porque eu não trabalho com esse conceito, na sua empregabilidade, ela teria um futuro melhor. E a constatação não foi essa, porque o Brasil vive já um longo processo de desindustrialização, de postos formais de trabalho de baixa remuneração relativamente à qualificação exigida para eles. Aí essa revolta, e tem tudo a ver com o sentimento de rejeição, você usou um termo preciso, de revanche, digamos assim. Bom, eu me qualifiquei, mas eu não encontro emprego. Eu me qualifiquei e continuo tendo serviços públicos insuficientes, inadequados. Eu quero que tudo se exploda. Esse sentimento de revanche, de revolta, ele foi capitalizado muito pelo viés religioso. A tal da teologia da prosperidade, a teologia do domínio, essa expressão é mais recente do que a anterior que eu utilizei, vão explicar que a pobreza, o desemprego, a insatisfação decorreria do quê? Você não está aqui na nossa igreja, você não se mobiliza em nome de Deus. E aí eu me revolto contra o bode expiatório. Não estou usando essa imagem aleatoriamente, nem por acaso. O bode expiatório é sempre uma forma de explicar as suas dificuldades, as dificuldades das massas. Na Alemanha pré-nazista, o judeu era considerado o bode expiatório, o homossexual, o comunista. Então, nós temos partidos, ideologias, movimentos neofascistas que capitalizam essa insatisfação e vão explicar os problemas em função desse outro muito distinto, do LGBT, do comunista, do esquerdista. E aí nós temos a equação perfeita. Porque não se distribuiu riqueza, apenas se distribuiu renda para um segmento lá embaixo da pirâmide socioeconômica, muita insatisfação se gerou. As igrejas ocupam um espaço importante de identidade, de eu me assemelhar a um igual a mim, a um parecido comigo, pronto, a equação é essa. Eu não estou explicando tudo pelo viés religioso, isso seria uma explicação monocausal, sempre insuficiente para processos complexos. Mas eu tenho a impressão que as insuficientes transferências de renda e a praticamente inexistência de concentração de riqueza explicam em larga medida por que governos chamados progressistas conheceram, no caso brasileiro, a emergência de polarizações antagônicas a eles. Professor Pedro, então, no seu contraponto, queria que contemplasse a seguinte questão. Quer dizer, o problema, então, não são apenas as emoções polarizadas, mas também como esses sentimentos acabam interagindo aí com o sistema de votação, os incentivos dos candidatos e até mesmo os próprios relacionamentos pessoais, professor? Eu acho que o problema principal que eu acho são o esgarçamento das gestões políticas. É preciso que as lideranças políticas elas tenham algum nível de fair play,
para a democracia funcionar. A democracia ela não consegue operar sem um grau de comprometimento. O cientista político Dvorsky define a democracia de um jeito muito interessante. São sistemas políticos onde os derrotados eles aceitam que foram derrotados nas urnas. Porque sem essa aceitação, o sistema não funciona. Então, o grande desafio são esses canais de intermediação. Sem esses canais de intermediação, as instituições elas erodem, e na ausência das instituições, o que sobra, o que emerge é a violência, porque são as instituições que administram e manejam os conflitos sociais a partir da política, né? Sem elas, na ausência delas, se a sociedade e as lideranças políticas deixam de dar legitimidade para as instituições, o que sobra é a violência. Né? A violência como forma de lidar com os conflitos políticos e sociais. Então, eu acho que esse é o grande desafio, tentar criar um pacto, retomar um pacto social em torno da democracia, de respeito das instituições. Provavelmente esse é um desafio que ultrapassa um governo, né? Um governo e uma liderança política. Talvez dependa de mais tempo e talvez também dependa de que isso venha da própria sociedade. Não sei, não é uma resposta fácil de se dar. A gente ainda está lidando com esse problema, né? São poucos lugares ainda que apresentam respostas claras de como superar a polarização. A gente sabe onde a polarização não pegou. Alguns casos, como, por exemplo, no Uruguai. No Uruguai houve um processo de oposição entre dois partidos, mas houve um processo de redistribuição, mas não, o partido de direita, de extrema direita, ou os partidos extremistas, eles não proliferaram pela sociedade, eles não foram fecundos na sociedade, porque um partido de centro-direita conseguiu emergir. Então, a gente tem esses exemplos, onde não ocorreu. Talvez a gente possa se inspirar neles. Professor Edilson, a Liliana Mason é uma cientista política da Universidade Johns Hopkins e ela escreveu um livro com o seguinte título: Acordo Institucional. Política tornou nossa identidade. E no livro ela reforça a convicção de que a polarização é baseada nos nossos sentimentos de um pelo outro e não propriamente em preferências políticas divergentes. E aí eu pergunto, qual que é o peso dos nossos sentimentos nesse processo de polarização política, professor? É um peso muito grande. O Maquiavel já nos lembrava que a política não é o reino absoluto da razão. As paixões são elementos constitutivos do ambiente político, né? E na inexistência de um poder político comum que coloque freios às paixões, o que nós temos é exatamente um quadro profundo de instabilidade. A astúcia do bom príncipe, e vamos ampliar isso para o bom governante, e vamos ampliar mais ainda para o bom sistema político, a astúcia de um bom sistema político é ser capaz de se antecipar, tanto quanto possível, às vicissitudes da vida e a de estabelecer boas armas, boas leis e boas instituições. Eu tenho plena concordância com o professor Pedro, o nosso sistema político está esgarçado. Ele padece de legitimidade, de credibilidade, de percepção de eficácia, porque, de fato, eficácia praticamente não há. Vou dar um exemplo muito concreto. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é muito bom na sua concepção. Ele talvez seja o sistema público de saúde mais avançado do mundo, mas ele é subfinanciado desde a sua origem. Até para que sobre a fatia orçamentária em relação à qual nunca houve teto de gastos,
que é o que se transfere para os rentistas via pagamento da dívida pública, tudo mais é imolado em nome do fiscalismo, da contenção de gastos, dos chamados gastos primários, mas os gastos com o rentismo são intocáveis. Ora, uma população que carece de atendimento médico de melhor qualidade se revolta contra tudo que é público, tudo que é de Estado, em face da constatação de experiência própria de que a fila no SUS demora, os exames demoram, as cirurgias demoram. Isso mobiliza paixões. E as paixões são capitalizáveis pelas lideranças políticas. Ora, eu vou pegar a figura de Jair Messias Bolsonaro. Ele foi deputado por 28 anos. Ninguém mais parte constitutiva do chamado sistema do que alguém que teve essa trajetória. E ele se apresentou e vai continuar se apresentando como uma força política, embora agora esteja inelegível, antissistema. Ora, ao se colocar dessa forma, ele capitaliza o sentimento, as paixões antissistema. E elas são profundamente aptas a esse tipo de manipulação. Então, de fato, as paixões constituem uma força poderosíssima no jogo político como um todo e no jogo eleitoral, por consequência. E aí, em cima do que o professor Edilson colocou, eu lembro aqui um artigo escrito pelo cientista político Danilo Medeiros, né? Onde ele pergunta onde está a polarização política no Brasil. E aí ele pontua que nós entramos num ciclo em que os eleitores vão preferir candidatos menos moderados e os políticos adotarão agendas mais extremistas. Isso significa que, sobretudo, depender daquelas estratégias adotadas pela elite política e das opções que serão apresentadas aos eleitores. E quem entende que ganha com a polarização vai continuar jogando nos extremos. E quem entende que a moderação pode trazer dividendos políticos e eleitorais vai fazer exatamente o oposto. E aí ele pontua que existe a possibilidade de moderados se retirarem do pleito exatamente por não acreditarem ter chance, já que há custos de entrar na disputa ou ainda não entender que eles não vão conseguir levar adiante as suas pautas num sistema polarizado. E aí eu pergunto, diante desses cenários, o que isso contribui para a manutenção ou não do crescimento da polarização, professor Pedro? Eu vou só voltar um pouco nessa questão das paixões, que eu acho ela muito importante, que é o fato quando a gente pensa na polarização, a gente às vezes pensa na dispersão ideológica, né, entre esquerda e direita. E o que as pesquisas demonstram é que, na verdade, os eleitores, em geral, os eleitores brasileiros e latino-americanos, eles têm a maioria, né? Eles têm pouca noção de como esses conceitos operam. Então, pesquisas diretas que tentam mensurar, a partir de perguntas diretas com eleitores, qual a sua posição ideológica, elas, em geral, elas não pegam muito bem, elas não captam muito bem essa dimensão, porque os eleitores têm uma visão muito díspare do que seja esquerda, direita, e às vezes isso é até os surveys até colocam isso em escalas, entre 0 a 7, 0 a 10. Então, o que o eleitor pensa que seria estar na escala 7? Será que ele pensa que é o mesmo que um outro eleitor, que também se coloca na escala 7, entre esquerda e direita? E o que a gente sabe hoje em dia é que, na verdade, de fato, a dinâmica da polarização ela é muito mais afetiva, de uma sensação de identidade, de uma ideia de pertencimento a um grupo. E aí, como isso opera? Se você tem uma ideia, se você tem uma sensação de pertencimento a um grupo, você tem um viés de perceber de toda a informação que vem nesse grupo, você analisa de forma positiva. E tudo
tudo que diz respeito ao grupo opositor, você analisa de forma negativa. E esse ambiente ele é muito complicado para o debate racional, né? O debate com base nos argumentos, porque ele já é enviesado para o nosso próprio viés de autoconfirmação. O debate político é complicado por causa disso, né? Porque a gente tende a concordar com o grupo ao qual a gente se sente percebido, né? Se sente pertencido. E eu acho que isso é um problema, isso é um desafio para o debate político, para as lideranças políticas que procuram a moderação, porque elas têm que balizar os seus próprios argumentos, sobretudo no âmbito do executivo, né, do presidencial do executivo, que eleições legislativas, a dinâmica é outra. Mas, sobretudo nesse âmbito do executivo, eles precisam balizar as suas perspectivas com base nesses dois grupos identitários, né, que se criou no Brasil. E nos Estados Unidos também, de forma muito parecida, né? Em vez de ser um debate muito pautado pela moderação. A gente vê, por exemplo, pensando no caso de São Paulo agora, a dificuldade da Tabata Amaral se colocar nesse debate. Ela tenta se colocar como uma figura racional, técnica, tentando mobilizar argumentos ponderados, fora da polarização, mas é uma dificuldade que ela tem para entrar nessa disputa, né? Entrar de forma direta contra os dois outros candidatos que incorporam essas duas identidades sociais que estão se cristalizando no país, né? Professor Edilson, exatamente em cima do que o professor Pedro colocou, né, dá a impressão que a natureza humana não mudou, mas a tecnologia mudou, né? E aí a fragmentação da mídia, por exemplo, tornou mais fácil você coletar informações a partir de determinadas bolhas. E as pessoas não apenas se agrupam em torno de crenças ou ideias específicas, elas acabam se agrupando até fisicamente. Por exemplo, campo de futebol, né? Com os confrontos estabelecidos com as torcidas nas arquibancadas, na geral, por conta daqueles que estão se enfrentando no campo de jogo. Qual a sua avaliação exatamente desse comportamento, professor? Eu acho que a analogia é pertinente. Eu quero trazer aqui para o debate uma reflexão baseada no livro do cientista político Jairo Nicolau, que é uma das referências assim no nosso campo, né? Na sua obra Representantes de Quem, os Descaminhos do Seu Voto da Urna à Câmara dos Deputados, ele lá pelas tantas ele relaciona um conjunto de 7 motivações para o eleitor escolher o seu representante no Legislativo Federal. Então, ele lista partido, atributos pessoais, território, identidade, proximidade ideológica, defesa de interesses de grupos específicos e clientelismo. Os dois menos importantes são partido e proximidade ideológica. Eu me somo aqui, se bem entendi a sua colocação, Pedro, ao que você disse na resposta anterior. Quer dizer, o sentimento de pertencimento, eu sou da Gaviões da Fiel, eu não sou, mas eu sou da Mancha Verde, né? Isso faz com que a polarização se estabeleça. E por isso que eu disse na minha primeira intervenção aqui hoje, a polarização ela interdita o debate de ordem programática, o debate de ordem qualificada, o debate mais racional. E se na lógica da disputa proporcional essa identificação até faz mais sentido na lógica do governante, porque candidatos a prefeito, a governo do Estado e a presidente não são representantes políticos. São, na nossa tradição de divisão dos poderes, governantes. E quando você transfere para essa esfera do executivo uma lógica de identidade, de identificação, é muito complicado. Eu dou um exemplo para encerrar essa intervenção minha aqui. Nós vamos ter agora eleições municipais. O que prefeito ou vereador tem no âmbito da sua alçada, da sua competência, a propor sobre aborto? Nada. Absolutamente nada. Pois esse é um tema que vai mobilizar paixões, vai mobilizar
Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, Atlético e Cruzeiro. E daí? Daí que não vai se discutir um conjunto importante de problemas que as cidades brasileiras têm, mas eu vou escolher quem é contra ou quem é a favor da descriminalização do aborto. Inclusive, a forma de caracterizar esses posicionamentos muda, né? Quem é contra isso vai dizer o abortista. Quem é a favor não vai usar o termo de legalização, vai falar em descriminalização. É difícil. Realmente, as candidaturas desse ano, Pedro, vão ter que rebolar muito, porque não vai ser fácil. Professor Pedro, no início da sua fala, você chegou a sugerir, por exemplo, que a polarização ela poderia até produzir um certo efeito benéfico, por exemplo, oferecendo aí escolhas verdadeiras para eleitores e também para os próprios formuladores de políticas. E aí eu pergunto se o choque de opiniões pode nos ajudar a encontrar a verdade e o que esse clamor de diferenças ideológicas entre os partidos políticos poderia contribuir ou atrapalhar na hora das escolhas políticas, professor. Bom, a política ela é feita do conflito, né? Então, a gente não pode prescindir do conflito, porque ela foi criada para manejar o conflito, né? Porque na ausência da política tem a guerra, tem a violência, né? O que eu acho é que o mecanismo que a polarização ela pode ter de benéfico é nesse cenário de hiperfragmentação que a gente tem nos sistemas, sobretudo os latino-americanos, o brasileiro. Ele ajuda a tornar inteligível o processo para o eleitor, né? Mas talvez a grande dificuldade, né, que ela traz, e aí são dois níveis distintos de polarização, né? Porque quando a gente está falando sobre polarização, a gente transita da polarização das elites políticas no sistema partidário para a polarização na sociedade. E não são necessariamente mecanismos iguais, né? Eu acho que dentro do sistema político, de fato, a questão ideológica ela é mais importante, porque a questão ideológica ela organiza, de fato, coalizões, formações de governo. Agora, na sociedade, a dinâmica afetiva ela é mais importante. E como o sistema político, em certa medida, ele tenta ser responsivo, porque ele precisa de voto, né? As lideranças políticas precisam de voto. Ele acaba incorporando o debate emocional, afetivo, que ocorre na sociedade. Por isso que o mecanismo que é muito forte ultimamente, né, de produzir essas disparidades, é o que a gente chama de partidarismo negativo. As pessoas não necessariamente elas coadunam com as mesmas preferências partidárias ou com as mesmas ideias. Elas simplesmente se coadunam pela rejeição a um determinado ator político. Eu posso até não gostar, eu posso até não querer votar no fulano A, mas se a gente concorda que o fulano B é o pior de todos, vamos todos se unir para votar no fulano A. Essas dinâmicas, elas dificultam o debate racional. A gente colocou nos anos 90, né, muita ênfase na importância dos argumentos racionais para o desenvolvimento da política. O professor Edilson deve ter escutado muito Habermas, a gente botou muita esperança nisso, e hoje parece que sumiu um pouco, porque acho que ninguém consegue levar a cabo, botar esperança de que os argumentos racionais vão conseguir conduzir a política, né? Vão conduzir a política para um lado da moderação. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que não tem resposta para isso. Talvez passe também pela dinâmica das mídias. Essa resposta também não tem. Professor Edilson, então parece que os cidadãos estão usando as eleições para expressar o seu descontentamento,
que seria aí um fenômeno referido como voto da raiva, e que pode ser definido como a rejeição de partidos políticos, de elites tradicionais. E aí as pessoas, então, estão votando em plataformas políticas em torno de personalidades específicas e não propriamente em escolhas políticas, professor? Sim, o ressentimento agora, Pedro, me veio à memória a expressão que você usou e que eu tentei lembrar e não consegui. O ressentimento tem sido muito o caminho do voto, né? É o antivoto. Por isso que eu também sustentei que a polarização ela antecipa a lógica de um voto de segundo turno. No âmbito da racionalidade, quando você tem eleições em 2 turnos, no primeiro turno você escolhe a opção mais claramente vinculada ao que você quer. É o voto sincero. E deixando para o segundo turno o voto estratégico. A polarização traz para o primeiro turno já essa escolha. Eu não quero saber de argumento racional, eu quero saber de bem e mal, e eu já acho que aquele fulano é o pior de todos, então eu já voto no antagônico a ele. É uma personificação da política perigosa. Nós temos, inclusive, um comportamento em parcela do eleitorado, eu não tenho conhecimento de pesquisa que quantifique isso, por isso não ouso dizer se é maioria ou não, mas nós temos um comportamento que é muito evidente na escolha da representação política, que parece que parcela do eleitorado gostaria que houvesse candidatura avulsa no sistema político brasileiro. Não quero saber de partido. Ele não sabe que no sistema proporcional o voto que você confere a qualquer candidatura se agrega aos outros votos daquele partido, de todos os candidatos que disputam. Parece que eu vou escolher o meu candidato, como se alguém por si só pudesse se eleger. São raríssimos os casos do chamado efeito tiririca, né? É por isso que nós precisamos avançar, mas isso não está na agenda política brasileira, nem na agenda do Congresso Nacional. Mas nós necessitaríamos de uma reforma política profunda de todos os subsistemas do sistema político, mas eu acho que vou morrer antes de ver isso se efetivar. Professor Pedro, a crescente polarização política é uma tendência global, né? Mas na América Latina, a gente tem a região em que a polarização aumentou muito nos últimos 20 anos. E aí eu pergunto, até que ponto a nostalgia que poderia representar para determinados grupos daqueles regimes ditatoriais do passado serviria como uma espécie de combustível para alimentar essa polarização política de hoje? Bom, complicado essa pergunta. Eu acho que talvez teria que olhar de caso para caso, né? Até porque a maneira pela qual os países lidaram com o seu passado autoritário, né? O Brasil ele lidou de uma maneira, a Argentina lidou de outra, o Chile de outra. Eu acho que isso conta muito. E conta também, eu acho, com também o próprio desempenho do período autoritário, né? Qual a sensação de bem-estar que as pessoas tiveram durante esse período. Isso é uma grande questão, né? Eu acho que no caso do Brasil, da Argentina e da maioria dos países da América Latina, o processo de transição foi muito traumático, né? Foi muito traumático foi em meio à crise econômica, hiperinflação. Talvez essa pauta ela tenha um poder menor, né? Por esse motivo, embora ela ainda seja muito forte em um grupo social no Brasil, que é o bolsonarismo, né? Mas o tipo de força que essa pauta, por si só, mobiliza a sociedade, eu chuto, né, que ela seria menor do que no caso do Chile, por exemplo. O Chile, descontado todas
os debates ideológicos que podem ter em torno do sistema chileno, a ditadura chilena ela passou por um bem-estar, né? Embora ela tenha aumentado muito a desigualdade, a sensação de bem-estar, a performance econômica da ditadura chilena não foi melhor do que a da brasileira. Tanto é que a transição chilena ela foi muito mais difícil do que a brasileira. Nenhuma Constituição nova eles fizeram. Né? Simplesmente fizeram um plebiscito e continuaram com a Constituição do regime do Pinochet. Então, eu acho que todas essas questões variam bastante. Assim. Depende do legado do regime autoritário. Eu acho que passa muito por isso. Professor Edilson, para a gente encerrar, a gente observa que os indivíduos instintivamente acabam pensando em si mesmo como se estivessem representando amplas categorias socioeconômicas, né? E nesse processo emerge, então, aquela clássica expressão, fulano me representa. E aí eu pergunto, que interpretação a gente poderia fazer dessa postura, que é muito recorrente nas redes sociais? Seria vontade de aparecer? Seria sentimento legítimo ou pura vontade de provocar acirramento e polarização, professor? Eu acho que não é pura vontade disso que você mencionou por último, não. A noção de fulano me representa, olha a ênfase na figura do indivíduo. Olha a concepção do individual. O fulano me representa. É a perda de noção da dimensão coletiva que um mandato pode e deve ter, e a noção de que você não é o centro do mundo. É um pouco o sintoma da vitória de uma visão individualista, né? E talvez essa tenha sido a grande vitória da ideologia burguesa nos nossos tempos. O indivíduo que se basta a si. O indivíduo que se faz, que é um pouco o sonho americano, né? O American Way of Life vem um pouco por aí. Por esse caminho não vamos seguir muito adiante, não, mas isso está presente no processo político, sim. Professor Pedro, pesquisas mostram que a polarização afetiva ela tem se intensificado em todo o espectro político, e eu pergunto até que ponto isso reforça o sentimento de pessoas de direita e também esquerda enxergar o outro como uma espécie de ameaça, ou, em termos partidários, como o partido do mal, professor? A polarização afetiva ela se alimenta a partir disso, né? Que é o que a gente estava dizendo sobre uma lógica tribal, né? Então, à medida que ela se difunde, esse olhar enviesado sobre o outro, ele tende a crescer mesmo, assim, porque ele é um fora do meu grupo, né? Ele é um opositor. Eu tenho um olhar enviesado sempre negativo em relação a ele. Agora, em relação a essa questão da individualização, da representação dos indivíduos, isso também, algumas pesquisas demonstram que isso tem relação com a própria dinâmica das redes sociais mesmo. A dinâmica das mídias sociais, elas acabam enfatizando os líderes políticos, né? É difícil você também dar corpo a um partido político, né? Como é que você desenha um partido político? Não existe, é uma abstração. E que a dinâmica das mídias sociais, elas acabam enfatizando os indivíduos, os porta-vozes, os líderes. Isso se reflete também na maneira como os indivíduos se relacionam com os seus representantes. Essa dinâmica de personalização das lideranças políticas, ela sempre foi forte no Brasil e na América Latina, mas as pesquisas têm demonstrado que isso tem se fortalecido muito nos países europeus, que sempre foram referências de sistemas partidários institucionalizados, onde os indivíduos tinham relações com os partidos em vez das lideranças políticas, das pessoas, né? Agora a gente vê uma tendência forte
do vínculo com as lideranças. E não só o vínculo positivo afetivo com as lideranças. Eu gosto desse líder, mas também o vínculo negativo. Esse outro líder, eu sou contra. Onde ele estiver, eu vou votar contra ele. Talvez esse sentimento de negatividade, de oposição, talvez ele mobilize mais, no caso do europeu, do que o movimento de afetividade positiva com o líder. Professor Pedro Barbosa, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade. Foi um ótimo debate. É um prazer ter conversado com o professor Edilson também. Cientista político, professor Edilson Gracioli, muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, professor. Obrigado, Márcio. Obrigado, professor Pedro, pela interlocução muito qualificada. E estamos sempre dispostos ao debate de interesse público, que é o que marca aqui o Trocando em Miúdos. Obrigado ao Yuri Ganda na produção audiovisual, Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.